de Jesus. O Senhor, Pai, e agradeço. Aleluia. Glória a Deus, querido. Louvado seja o Senhor. Abra comigo sua Bíblia no livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. O tema da mensagem essa noite é a ceia, o cordeiro e a liberdade. Amém? Em Números capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver a instituição da ceia. Como iniciou isso, para que possamos entender o seu significado. Pode sentar aqui, o texto é meio um pouco longo, vou voltar. Versículo 1 diz assim então. Por favor, leia comigo para você entender, amém? O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. No primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado. Celebrem-na ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado no cadáver. Por isso procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia, e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado no cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrar no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Comerão cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se porém um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Amém, queridos? Quem falou essas palavras a respeito de se eles podiam comer ou não, participar da ceia, participar da Páscoa, foi Deus. As palavras que eu acabei de dizer aqui foram de Deus. Ele disse. Amém, queridos? Então, para começar, nós vamos discorrer a respeito dos 3 assuntos citados no tema desta mensagem: ceia, cordeiro e liberdade. E para começar, nós vamos tratar a respeito da ceia, então. Irmãos, a ceia, ela foi instituída por Deus na noite em que Deus trouxe libertação a Israel da escravidão no Egito. Amém? Naquele momento que Deus instituiu a ceia. Se você puder, abra comigo em Êxodo capítulo 12. Depois vamos voltar nesse texto. Êxodo capítulo 12 fala sobre esse momento. E no versículo 1 diz assim. Êxodo 12, primeiro versículo diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras.
Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Amém? Nesse texto foi instituída a ceia, da qual nós vamos celebrar daqui a pouco. Então aqui, queridos, no princípio, nós podemos ver 3 elementos que eram necessários para que o ato da ceia fosse perfeito e os objetivos dela fossem alcançados, que são o pão, o sangue e o cordeiro. Todos concordam comigo? Então, para uma ceia ser perfeita, precisa-se do pão, do sangue e do cordeiro. Então, queridos, desde o princípio percebemos que a ceia era realizada por quem quisesse, desde que fosse da comunidade de Israel. Por favor, escute, para você entender. Ou seja, queridos, eram as pessoas que decidiam por si mesmas participar ou não. Elas não eram obrigadas a ceiarem e nem julgadas se não participassem. Mas é claro que sofriam as consequências pelas suas escolhas. Amém? Então, no princípio, na origem da ceia, ninguém era obrigado a participar dela, mas todos eram ensinados que deveriam participar. E quem não comesse não era julgado por não comer. Amém? Essa é a origem da ceia. O que nós vemos diferente hoje, certo? Em alguns lugares você é obrigado a participar da ceia, ou se você não participa, então você é condenado. Mas nós vamos aprender aqui que no princípio não era assim. Onde Deus instituiu a ceia, as coisas eram diferentes. Então, no texto básico que nós vemos antes, nós podemos ver ali relatada a preocupação de alguns homens que ficaram impuros por conta de terem tocado o cadáver. Segundo a lei, não era permitido um israelita tocar no cadáver. E aqueles homens, por conta de alguma circunstância, acabaram tocando. E eles ficaram, poxa, agora não vamos poder participar da ceia, porque acabamos tocando o animal impuro, e nós, no animal morto, nos tornamos impuros. Então o que eles fizeram, irmãos? Preocupados porque queriam participar da ceia, buscaram o seu líder, Moisés. E ao questionarem se mesmo assim poderiam participar da ceia, qual foi a resposta de Deus, irmãos? O que nós vemos no primeiro texto foi o Pai dizendo que sim, eles poderiam participar, sem problemas. Por quê? Porque o Senhor nos faz entender que eles estavam, porque nós, irmãos, vemos apenas o ato da impureza. Aos nossos olhos nós podemos ver apenas as falhas das pessoas, como naquele momento o povo israelita podia ver naqueles homens o ato de tocar no animal impuro. Só que o Senhor não nos vê assim. Então, vocês estão vendo apenas a impureza, sentindo apenas o cheiro de cadáver, mas Deus não. Eu vejo o coração deles e o desejo sincero de poderem participar. O que eu quero dizer com isso? Que se lá, homens, no início, transgrediram a lei, tocaram no animal impuro, no cadáver, se tornaram impuros, puderam participar segundo a ordem de Deus, porque nós hoje julgamos nossos irmãos e dizemos que eles não podem participar. Se o próprio Deus liberou que aqueles homens pudessem participar da ceia, quem somos nós hoje para impedir que alguém não participe, que participe? Vocês estão entendendo, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Que Deus é o único que conhece o nosso coração. E tem muitas pessoas hoje que participam da ceia sem entender o que estão fazendo. Ou participem da ceia porque o pastor pede, porque a igreja está me vendo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se você for participar de qualquer ceia assim, não participe. Nós precisamos participar deste momento, entendendo por que eu estou fazendo isso, entendendo que isso é importante para o Senhor, entendendo que Jesus nos ensina, entendendo que isso flui, exerce um efeito na minha vida, que eu vou tratar disso daqui a pouco. Se não for assim, irmãos, não podemos participar. Amém? Mas quem pode dizer isso a você? Sou eu? Só o Abba, porque só Ele conhece o seu coração. Só Ele sabe se você quer realmente fazer isso ou não, e o porquê você quer fazer ou não. Amém? Todos entendendo até aqui, queridos? Vamos adiante então. Eu deixo uma pergunta: será que ainda assim nós vamos impedir alguém de participar? Por que eu falo isso, irmãos? Porque não só os líderes impedem. Às vezes nós trazemos um conhecido, um familiar nosso da igreja, que já foi batizado, que já participou da ceia, porém se desviou. E quando ele vem à igreja, um lugar onde ele deveria se sentir aceito, recebido, amado, nós, mesmo sendo familiares, nós colocamos sobre ele um jugo que Deus não coloca. E na hora de participar da ceia, quando o pastor diz: permaneçam em pé aqueles que foram batizados, nós olhamos para o lado, vemos o nosso familiar que foi batizado,
mas porque está desviado, nós dizemos, não, cara, fica esquentado aí, cara, não, espera, não participa. Só que nós não sabemos se ali dentro existe um coração, cara, que anseia poder participar da ceia novamente, que anseia poder sentir o corpo de Cristo envolvendo ele de novo, ansiando receber o sangue do Cordeiro, purificando as suas vestes. E eu quero dizer para você que a ceia, ela tem poder para transformar vidas. Então, queridos, não faça isso jamais. Se certa vez você trouxer alguém aqui, que é querido seu, parente seu, amigo seu, não impeça-o de participar. Não o julgue, não condene, não olhe para ele se ele permanecer em pé. Amém, queridos? Ame-o, porque o único que pode dizer quem pode e quem não pode é o Senhor, porque é o único que conhece o nosso coração. E o pior, se eu condeno o meu irmão a participar da ceia, e eu participo, queridos, vai ser pior ainda para mim. Amém? Porque eu não vou estar participando da maneira correta. Então, seguindo adiante, eu quero convidar você, a partir de hoje, ficar esperto nesse sentido. E ficar esperto também no contrário. Porque Deus sabe, como eu disse antes, exatamente quando você participa da ceia sem reverência e temor. Deus sabe exatamente, queridos. E isso é pecado. E produz consequências. Quando eu participo dessa santa ceia aqui, achando que é apenas um pãozinho e um suquinho, eu atraio consequências ruins para mim. Você não entende, cara, que quando eu participo da ceia, eu estou me juntando com o corpo, eu estou me unindo aos meus irmãos, eu estou dizendo que Cristo habita em mim. Se eu não entendo que eu tenho que participar disso porque eu amo meu Deus, eu amo meu Senhor, e eu decido obedecê-lo, então eu não sou digno sequer de me aproximar dessa mesa. Amém, queridos? Então eu preciso participar da ceia com temor e com reverência. Por quê? Por causa do ato em si? Não, é um simbolismo. Mas por causa de Deus, por causa do meu Pai, por causa de Jesus Cristo, que teve tempo ali parado com seus discípulos, ensinando eles, façam isso. Amém, queridos? Então toda ceia que eu participo, eu tenho que ter temor de Deus e reverência ao que eu estou fazendo. E aqui diz no texto que nós vemos que até estrangeiros participavam. Então eu quero dizer a vocês, não, sim, até estrangeiros participam. Só que eles precisam saber realmente o que significa participar da ceia. O que é um estrangeiro para nós hoje? Pessoas que não congregam com a gente, pessoas que não entendem ainda, de fato, talvez não servem ainda inteiramente o Deus que nós servimos, pessoas que estão, sabe, querendo aprender. Pessoas que estão aqui perguntando para você, cara, eu quero conhecer esse teu Deus, eu ainda não sirvo ele inteiramente, mas eu quero aprender. E aí a pessoa vem justamente no dia de ceia. E aí no primeiro culto que ela vem, nós excluímos a pessoa. Mas aí, cara, não, peraí, isso aqui é só para quem congrega, ou é só para quem é daqui? Não! A Bíblia diz, o Senhor permitia que estrangeiros participavam da ceia, quando eles entendiam o que significava a ceia. Amém, queridos? Então, novamente eu volto. Se Deus permitiu pecadores, se Deus permitiu estrangeiros e impuros participarem, quem somos nós para achar que certos irmãos ou pessoas não podem participar? Eu estou trazendo algo de acordo com a palavra, amém, irmãos? Está escrito aqui. O próprio Jesus, irmãos, ele comeu do pão no mesmo prato que Judas, o traidor. O Evangelho nos ensina isso. Que Jesus molhou o pãozinho dele no prato e deu a Judas. Na mesma mesa, os meus discípulos santos estavam no traidor. E Jesus participou com ele naquela refeição. Amém, que eles estão me entendendo? Os discípulos sabiam o coração de Judas como estava naquele momento? Sim ou não? Não. Eles só vieram saber depois. Quando Jesus foi traído, quando Judas traiu, naquele momento depois, quando o Espírito Santo veio sobre eles, nos fez escrever os evangelhos, eles disseram, poxa, agora nós entendemos que Judas era o cara. Mas naquele momento ali, se você estudar os evangelhos, ninguém sabia que Judas era traidor, mas Jesus sabia. Amém? Então o único que poderia não comer com Judas deu o seu próprio pão para ele. Você consegue entender, irmãos? Eu não posso excluir os meus irmãos. Eu não posso sequer pensar em quem pode ou não pode. Eu nem devo me preocupar com isso. Agora, se eu tenho um amigo meu, um irmão em Cristo, um parente meu, um familiar que veio no culto da Santa Ceia participar, ele está ali, eu tenho que fazer o possível para ele participar. Por quê? Para trazê-los de volta do corpo, para trazê-los de volta para a comunhão.
Mas eu preciso entender isso. Vocês compreendem, irmãos? Eu preciso entender o que é a ceia para participar dela. Glória a Deus. O outro elemento da ceia é o cordeiro. O cordeiro não podia ter qualquer osso quebrado e não podia sobrar nada dele até o outro dia. Além disso, o animal deveria ser sem defeito nenhum. Amém, irmãos? No ato da ceia do Senhor que antecede a crucificação descrita nos evangelhos, não é dado qualquer importância em comentar algo a respeito do cordeiro durante a refeição. Em nenhum evangelho você vai ver Jesus falando sobre o cordeiro, mas apenas porque o cordeiro já tinha sido preparado. Mas durante a refeição ele não fala sobre o cordeiro. Durante a ceia, quando ele está instituindo a ceia ali, Jesus não fala sobre o cordeiro. Apenas é bem explícito em todos os evangelhos a questão e a presença do pão e do vinho. Amém? Por quê? Porque nesse momento o cordeiro perfeito seria Jesus Cristo. Naquele momento ali, queridos, Jesus era o cordeiro. O ato da ceia seria completo quando Cristo morresse na cruz. Amém? Então, na verdade, irmãos, os textos não falam a respeito do cordeiro, porque o próprio cordeiro era quem falava a respeito da ceia ali. Aleluia! Então hoje nós precisamos entender o que era o cordeiro naquele momento. Por que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Porque ele tinha que ser Jesus. Então o cordeiro, que como ovelha muda, levado ao matadouro, entregou-se por nós, garantindo em sua morte a libertação e salvação de todo aquele que nele crê. Naquela cruz, tomou sua última ceia, tornou a última ceia perfeita. Todos comeram do pão, todos participaram do vinho, mas só quando Jesus morreu na cruz, a ceia ficou perfeita. Porque naquele momento, o cordeiro sem defeito estava sendo sacrificado. Você vai entender onde eu quero chegar com isso, mas eu preciso que você me dê essa atenção. E em último lugar, o último elemento que eu quero tratar aqui nessa noite é a liberdade que é gerada pela ceia perfeita. Se eu tomar uma ceia de forma indigna, se eu tomar a ceia condenando os meus irmãos, se eu tomar dessa ceia sem temor, sem reverência, ela não será perfeita na minha vida. E a consequência maior da ceia, quando participamos, grave isso, é libertação. Amém? Então talvez você esteja aprisionado a tantas coisas, porque até hoje sua ceia não foi perfeita. Mas vamos chegar lá. Para sermos de fato livres em Cristo, nós precisamos entender o que acontece na ceia, o que ela realmente representa e como foi a sua origem. Então nós lemos Êxodo. Onde é que começou a ceia? No momento em que Deus iria libertar o povo da escravidão. 400 anos se passaram, eles estavam ali presos, aprisionados ao Egito. Então, no último momento, a última coisa a ser feita, Jesus disse: ei, eu vou matar os primogênitos do Egito, mas vocês peguem o sangue do cordeiro, coloquem sobre o umbral das suas portas, e ali eu não passarei. Eu não vou matar nenhuma criança ali, nenhum primogênito ali, melhor dizendo. Mas do Egito ninguém se escapará. Então nesse momento foi instituída a ceia. E a ceia precisa de um elemento, que é o pão. E o que representa o pão que nós participamos aqui, irmãos? O corpo de Cristo, todos já sabem, que é repartido em favor de nós. Note, o pão é repartido em favor de nós. Se eu não participo da ceia, eu estou impedindo que algo de Deus seja feito em favor da minha vida. Estão entendendo? Então o que a gente faz aqui, irmãos, ao repartir o pão, a gente está fazendo algo para abençoar você. Está aí mais um motivo para você participar da ceia e não faltá-la nem fugir dela. Amém? O que mais? Não se trata de cada membro da família comer um pão só seu, mas um mesmo pão sendo repartido por todos, que é o que a gente faz aqui. Jesus Cristo foi repartido por todos. Então não basta eu participar da ceia no meu canto, do meu jeito, com o meu pãozinho aqui, não. Eu tenho que participar com os meus irmãos, eu tenho que fazer parte de um lugar, eu tenho que congregar, para que a minha ceia seja perfeita. Eu não posso depender que a minha vida toda o meu pastor leve na minha casa sempre para participar, se eu tenho saúde para estar na igreja. Entenderam, irmãos? Então eu tenho que vir à casa dele, participar com os meus irmãos de um mesmo pão. Então o pão deveria ser sem fermento, ou seja, sem influência humana, um pão natural. Só pode ser repartido quem antes for partido
E ninguém se deixa ser partido enquanto possui fermento, ou seja, sua vontade, sua humanidade. Por que Jesus pôde ser partido em favor de nós? Porque Ele abdicou de todo o seu eu. Ele abriu mão de toda a sua vontade para se entregar por nós. Então, queridos, a mesma coisa funciona com a gente. Para que minha ceia seja perfeita, quando eu como do pão, participo dele, eu tenho que abrir mão da minha humanidade. Eu tenho que abrir mão da minha carne. Eu não posso permitir continuar vivendo do mesmo jeito. Então a ceia tem que produzir isso na minha vida. No sentido de emergência, de urgência, eu preciso mudar. Está entendendo, querido? Quando eu participo do pão, que ele entra em meu corpo, eu preciso entender, poxa, cara, eu estou participando da santidade de Jesus. O santo está aqui em mim agora. Então eu não posso mais profaná-lo. Eu não posso mais viver minha vidinha do meu jeito. Eu preciso mudar. E para tal, queridos, você precisa andar pelo Espírito Santo. Você precisa dele. Você precisa dele para temer esse ato, para reverenciar a Deus. Você precisa do Espírito Santo para entender o que está acontecendo. Você precisa dele para andar com Deus. Mas temos também o sangue. E aqui eu quero que você dobre sua atenção. Na primeira ceia, o sangue foi colocado nos umbrais das portas com a finalidade de proteger e impedir que a morte que viria sobre os primogênitos do Egito também os atingisse. Todos lembram disso? Amém? Então todo israelita que colocou o sangue nos umbrais, Deus não matou o seu primogênito. Mas até mesmo aqueles que eram israelitas, que esqueceram desse momento de fazer esse ato, com certeza perderam. Então, precisamos entender isso. A morte dos primogênitos do Egito, irmãos, não tem o mesmo efeito que a de Cristo, e nem o mesmo sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós voltarmos para a origem e vemos, poxa, a ceia foi instituída quando houve morte dos primogênitos, Jesus é o primogênito, então tem a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Amém? Jesus é o primogênito, mas a morte de Cristo não é comparada à morte dos primogênitos do Egito. E eu vou explicar por quê. Porque a morte dos primogênitos, irmãos, do Egito foi para condenação. Deus matou eles para condenar aquele povo por causa da injustiça que estavam cometendo. Amém? Porém, Jesus morreu na cruz para salvar essas vidas. Então a ceia original, o cordeiro que foi morto, que pode ser comparado a Jesus, é o cordeiro que eles ali sacrificaram e comeram depois, mas não os primogênitos do Egito. Amém, queridos? Seguimos então. As vidas dos filhos do Egito foram tiradas deles. Nenhum deles escolheu morrer, mas Jesus entregou-se a si mesmo por amor a nós. Então, a vida dos primogênitos do Egito foi tirada por consequência de um pecado, mas Jesus se ofereceu para salvar nossas vidas do pecado. Amém? Por isso eu não posso comparar uma coisa a outra. Jesus é completamente diferente do que ele fez por nós, querido. A morte deles, dos filhos, dos primogênitos do Egito, foi o ápice que culminou na libertação do povo de Israel. Porém, seus filhos iriam morrer também, os filhos de Israel, se não houvesse sangue do cordeiro nas portas. Vocês compreendem, irmãos, isso? Então, Deus não fez acepção ali. Ele deu uma palavra, e quem obedeceu aquela palavra teve seu filho salvo. E Deus nos dá uma palavra para obedecermos. Creia em mim, creia em Cristo Jesus, creia na crucificação e seja salvo. Então nós podemos entender que a função do sangue do cordeiro, que nós vamos participar aqui, irmãos, representado hoje pelo suco ou vinho, serve para nos purificar, serve para nos separar do sistema idólatra, pecador e imoral deste mundo, impedindo sua atuação e influência sobre nós. Então eu participo do pão para ter comunhão com meus irmãos. Eu participo do sangue para ser purificado do que há em mim de injustiça, para ser separado do que este mundo ensina, para ser separado do que esse mundo prega e influencia e envolve nossas vidas. Eu participo desse sangue, irmãos, eu bebo desse suco, desse vinho, com o entendimento que eu estou recebendo a santidade de Cristo em mim, me purificando do que é errado. Agora, irmãos, como eu posso me santificar ainda mais se eu não participar? Como eu posso ser santificado em Deus se eu não sou permitido de participar? Então eu preciso entender isso. Vocês compreendem, irmãos?
O sangue representa purificação. O sangue de Cristo foi derramado para te libertar do pecado. E em último lugar, o Cordeiro. E aqui, queridos, o Senhor falou muito forte no coração. Aleluia. Para a ceia ser completa e perfeita, era necessário o Cordeiro ser feito, que não podia ser cru e nem cozido em água, mas deveria ser assada no fogo, e não podia sobrar nada. A questão que fica hoje, irmãos, eu quero deixar essa questão com você um pouco, nesse ato que estamos fazendo agora, nessa celebração da ceia que nós fazemos todos os meses, eu pergunto para você, irmãos, onde está o Cordeiro? Você pode ver a mesa. Onde é que está o Cordeiro hoje na nossa ceia? É claro, irmãos, que você vai dizer que o Cordeiro é Jesus, e você está certo, mas se tem um elemento físico representando o pão, e se tem um elemento físico representando o sangue, por que não haveria também um elemento físico representando o próprio Cordeiro? Não deveria ter, irmãos? Pois bem, eu e você somos o Cordeiro. Baseado em quê? Precisa abrir uma mais rápido. Romanos capítulo 8 e versículo 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Portanto, queridos, que nós aprendemos que se você e eu temos o Espírito de Cristo dentro de nós, então você e eu temos o mesmo propósito de Cristo. E qual foi o propósito de Cristo, irmãos? Doar a sua vida para gerar libertação e salvação aos cativos e perdidos deste mundo. Então, assim, para ser perfeito, eu preciso entender que eu tenho que participar do pão, eu preciso entender que eu preciso participar do sangue, mas eu também preciso entender que eu sou o Cordeiro que deve ser oferecido em favor dos outros. Amém? Se eu não entender isso, queridos, vai ser só mais um pão e um suco. E a ceia, que serve para lembrar isso a você. Nós não podemos mais, condenar quem come ou quem não come, irmãos. Não podemos mais participar da ceia com sentimentos egoístas, achando que a ceia é para mim mesmo, para minha salvação. Não. Nós precisamos sempre lembrar que eu e você somos o Cordeiro sem defeito. Mas como sem defeito? Olha um monte de arte que eu faço todos os dias. Eu posso dizer que eu sou um Cordeiro sem defeito quando eu entendo que eu participo do sangue de Cristo que me purifica. Quem nos justifica é o Senhor Jesus. Quem te torna digno é o Senhor Jesus. Quem te faz justo é o Senhor Jesus. Quem te faz limpo é o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro não está disponível apenas na hora da ceia, ele está disponível todos os dias, em qualquer momento e lugar. Então em todo tempo eu posso dizer: Senhor, me purifica pelo teu sangue, me lava no teu sangue e me torna digno de novo. E nesse momento o amor do Pai te envolve, te purifica, querido. E você pode dizer: poxa, agora eu estou aqui de novo como um Cordeiro sem defeito, porque o sangue do Cordeiro está sobre mim. Mas esse Cordeiro também tinha um outro processo. Ele não podia ser cru. Por quê que não podia ser cru? Porque um animal cru é praticamente um animal com vida. Tem muita carne viva ali ainda. Eu e você temos que morrer. Como Jesus, temos que sacrificar a nossa carne. E isso acontece quando somos assados pelo fogo. E o que isso representa?
é o agir refinador do Espírito Santo em nós, todos os dias. Enquanto eu leio a palavra, o Espírito Santo se revela a mim e me purifica. Ele me renova, Ele me torna mais espiritual e menos carnal. Quanto mais eu louvo ao Senhor, mais o Espírito age sobre mim e eu fico mais espiritual e menos carnal. Ele está me assando, Ele está me refinando, Ele está me tornando mais parecido com Cristo. Então quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais preparado para me entregar aos outros, eu também serei. Por que você tem muito eu em você ou em mim? Porque ainda não estamos cheios o bastante do Espírito Santo. Ainda não permitimos que Ele nos refinasse bastante. Ainda há muita carne em nós. Mas algo aqui interessante também que foi dito aos israelitas, que não podia sobrar nada. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós também não podemos deixar que sobre nada de nós. Como assim? Nós devemos agir como Paulo, que disse assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo e também me desgastarei pessoalmente. Isso está em 2 Coríntios 12, 15. Ou seja, irmão, se doe, sem que ninguém precise tirar nada de você. A ceia é perfeita na minha vida quando eu entendo o que o sangue faz, o que o pão faz, mas eu entendo que eu sou o cordeiro. Aqui nessa noite vamos participar da ceia daqui a pouco. Você é o cordeiro. Você tem que sacrificar em favor dos outros. Você tem que morrer, querido, para que o outro seja salvo. Jesus fez isso. Esse era o propósito. Então quando eu entendo que eu estou participando da ceia do Senhor, eu preciso entender que eu preciso, como o cordeiro me ensinou, me oferecer em favor de alguém. Precisamos chegar nesse lugar, meus irmãos. A Bíblia fala em Coríntios também, Paulo falando a respeito da ceia, ele diz: esperem uns pelos outros. Por quê? Porque nós precisamos ser um. Mas o cara está com muita fome, eu preciso comer, meu irmão está atrasado, eu vou comer. Não come, se sacrifica, espera quem está atrasado chegar, participa junto com ele. Ah, mas eu estou mais entendido na palavra, eu estou mais cheio do Espírito Santo. Não interessa, traz o outro para si, cara, e enche ele com o que você tem. Ah, mas isso vou ter que doar no meu tempo, da minha atenção, da minha paciência. É isso mesmo, para que todos juntos participemos de fato de uma ceia perfeita, irmãos. Eu preciso entender que eu sou o cordeiro a ser oferecido, porque o cordeiro que me mostrou esse exemplo está dentro de mim. E a Bíblia diz que aquele que ama o Senhor deve andar como Ele andou, fazer o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele ensinou. Irmãos, que dessa noite em diante, de cada ceia, possamos lembrar quem é o Cordeiro. Jesus não vai morrer de novo. Amém? Uma vez foi bastante. Quem tem que morrer agora? Nós. Nossa vontade, com o nosso erro. Toda vez que eu condeno meus irmãos, que eu condeno meus amigos, toda vez que eu olho com aquele olhar, sabe, de juízo, você não está entendendo. Então morra para você, cara. Esquece quem está do seu lado na hora da ceia. Diga: Senhor, hoje eu recebo desse pão, eu recebo desse sangue, Senhor, como um cordeiro prestes a ser sacrificado. Hoje eu participo dessa ceia entendendo que quando eu sair dessa casa eu tenho que morrer em favor de alguém, para que a ceia seja perfeita. Eu sei que muitos talvez não vão entender isso, ou não vão querer praticar, mas quem fizer isso, eu tenho certeza que vai viver um novo tempo na sua vida espiritual. Porque você entende que você não é mais o cara, mas o cara é Jesus. E Jesus quer tocar aqueles que estão ao seu redor, mas Ele só faz isso através de você. Esses dias, meditando na palavra, o Senhor me lembrou sobre um texto que está em 2 Coríntios, que fala que o amor de Deus, o amor do Pai, Ele nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, olha o que diz. Preste atenção, me escute, por favor, porque você veja que tem sentido isso. Diz assim, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 5: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem
já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E no versículo anterior, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Deus, senão ele não te constrange ainda a fazer algo mais, a morrer mais, a se doar mais, a não olhar os seus irmãos com olhos humanos, é porque você ainda não entendeu o amor de Cristo, é porque você ainda não recebeu na sua vida. E esse é um fato escrito aqui em 2 Coríntios. Ele morreu, e esse amor ele morreu por amor, e esse amor tem que me constranger. Ao mesmo tempo que esse amor, Deus falou no meu coração muito forte, vai constranger o pecador a se render a Ele. Porque ele vai ver, poxa, eu não posso mais viver assim. Olha só o amor de Cristo naquela cruz, e eu ainda estou assim. Então eu profetizo nessa noite na autoridade do nome de Jesus, que o amor de Deus irá constranger você daqui para frente. E toda vez que você se deparar diante do pecado, você vai lembrar da cruz. Você vai lembrar que, poxa, cara, Ele me amou tanto. Como posso levantar a minha mão para minha esposa? Ele me amou tanto. Como posso humilhar o meu filho da forma como eu humilho? Ele me amou tanto. Como eu posso pensar em adulterar a da minha esposa? Como Ele me amou, como Ele me amou. Eu não posso hoje dizer que eu não amo. Eu não posso hoje viver a minha vida. Eu não posso hoje continuar olhando aquela imundícia. Eu não posso hoje continuar falando bobagens. Ele me amou tanto. Eu não posso hoje continuar, sabe, humilhando os meus pais, humilhando os meus irmãos. Eu não posso hoje continuar vindo à casa dele reclamando de tudo. Eu achei, cantolorando, eu achei. O amor de Deus nos constrange a não sermos mais os mesmos. Quando Ele pegar você, quando o amor de Deus te pegar de jeito, você não vai, ainda que tente, conseguir ser mais o mesmo. Então, se hoje você ainda julga o seu irmão, se hoje você ainda condena as pessoas ao seu redor, se hoje você ainda condena os seus líderes, se hoje você ainda humilha sua esposa, seu marido, se hoje você ainda, sabe, violenta os seus filhos, é porque você ainda não entendeu o amor de Cristo por você. Você ainda não entendeu o que Ele fez naquela cruz. Você ainda entendeu o papel que você tem na vida, na terra hoje. É ser o Cordeiro de Deus para todos ao seu redor. E através da sua morte, seus colegas se voltarão para Deus. Através da sua morte, seus pais se renderão ao Senhor. Através da sua morte, sua esposa será a esposa dos seus sonhos. Através da sua morte, seu marido irá pedir perdão para você e nunca mais irá levantar a voz em humilhação contra você. Se você se humilhar e se render ao amor de Cristo, seus filhos voltarão a te obedecer e te honrar. Mas eu pergunto, você está disposto a ir até a cruz? Certa vez o Senhor falou no meu coração: filho, muitos pensam em ser crucificado na cruz, em pegar a minha cruz e seguir o caminho até a crucificação comigo, pensando em ser mais usados, pensando em ser mais cheios de mim, pensando em ser cada vez mais influentes na vida das pessoas. Mas filho, não busque a cruz por isso, busque a cruz com o entendimento certo. Se você parar para pensar o que eu fiz na cruz, você vai entender que a cruz não é por você, mas por quem está ao seu redor. E nessa mesma noite o Senhor falou comigo: muitos esperam e preferem o sangue do que a cruz, porque o sangue de Jesus te salva, a graça de Jesus te salva, amém?
mas a cruz, ela te mata para que outros sejam salvos. O que acontece, irmãos, é que muitos de nós estamos vivendo pela graça, vivendo pelo sangue do Cordeiro. Mas quantos de nós queremos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, como um sacrifício na cruz, em favor daquele seu parente que não conheceu a Cristo, em favor daquele mendigo que tanto pede esmola para você todo dia na sinaleira, em favor daquela parente sua que está se envolvendo com drogas, com adultério, que está na pornografia? Quanto você está disposto a sacrificar? Isso é a ceia, é entender que eu participo do pão com meus irmãos, sou purificado pelo sangue, mas quando eu sair por essa porta, eu tenho que me sacrificar como um Cordeiro Santo. Não se trata mais de nós. Não se trata mais de nós, irmãos. A ceia foi instituída em favor dos outros. Em favor de vós. Então, se você está salvo, glória a Deus pela sua vida. Mas talvez quem está sentado do seu lado precisa do seu sacrifício. Talvez seus filhos precisam do seu sacrifício. Eu já orei. Eu já repreendi todo o capeta da minha casa. Eu já trouxe pastor para ungir meu lar. Eu já, só coloco pregação. Meus filhos só vêem desenho no gospel, mas eles nunca param para aprender a me obedecer. É porque você ainda não abriu mão de algo seu, para que Deus toque neles. Deus sabe porque eu estou falando essas coisas, Senhor. Certa vez uma mãe com sua filha enferma, estrangeira, não era israelita, correu atrás de Jesus. E ela foi clamando, até o ponto dos seus discípulos não aguentarem mais. Então os discípulos disseram: mestre, atende essa mulher logo. Ela já está importunando. E ela foi: mestre, por favor, cura a minha filha. Jesus disse: eu não posso dar o pão para vocês. O pão é para o meu povo. O pão é para os meus filhos. Então ela se humilha ainda mais. Não bastou a humilhação dela ter, mesmo estrangeira, ter ido até Jesus, ter sofrido ali a humilhação dos discípulos. Não bastou, ela se humilhou ainda mais. Não, mas eu posso comer as migalhas, já é bastante para mim. O que ela fez, irmãos? Uma mãe abriu mão do seu ego e do seu orgulho em favor de uma filha que estava precisando. Ela abriu mão de toda uma lei, abriu mão de todo um regulamento e tudo que foi necessário para salvar a sua filha. Estão entendendo, irmãos? Certa vez um pai com seu filho, já há tantos anos sendo oprimido por demônios, levou aos discípulos, nenhum conseguiu libertá-lo, então levou até Jesus. Jesus expulsa o demônio, liberta o filho. Mas quem levou o filho até ele? Quem? Seu pai, que abriu mão do comodismo da sua casa, de tentar fazer as coisas por si mesmo, e abriu mão de seu descanso para levar seu filho até Jesus. Abriu mão de ficar escondido na sua casa. Não, só eu sei do que meu filho passa. Não, ele botou, ele expôs o que seu filho passava para todos aqui no lugar. Por que eu digo isso? Porque se você não é pai biológico, mãe biológica, você é um pai e uma mãe espiritual para alguém. E se você ainda não é, você será. Agora eu digo: o que você está disposto a abrir mão pelos seus filhos? O que você está disposto a sacrificar por eles? Eu e você somos o Cordeiro. O Cordeiro morreu por amor. Eu não morro por interesse. Eu não morro porque eu quero ser abençoado. Eu não morro para que eu possa ser lembrado conforme passam as gerações. Eu morro porque eu amo. Eu morro porque eu amo. Porque o amor do Pai me constrange a tentar amar com o mesmo amor. Agora, queridos, se esse amor não te constrange ainda, é porque você ainda está longe do Pai.
você ainda não parou para meditar no que aconteceu lá, faça isso agora, antes de participar da ceia. Amém? O pão está aqui, o sangue dele está aqui. Que o Senhor encontre muitos cordeiros aqui nesta noite, dispostos a receber dele, para lá fora compartilhar do seu amor. Amém? Todos entenderam, irmãos? Feche seus olhos por um momento e medite nisso que eu falei. Deixe o Senhor alimentar isso no seu coração.